Pessoal, eu sou o professor Dantas, da Universidade de Brasília. Desenvolvi esse canal aqui como suporte ao desenvolvimento das disciplinas do início da universidade. E esse vídeo, em particular, faz parte da disciplina de contabilidade de instrumentos financeiros. A gente já tem uma sequência de vídeos da disciplina, desde os fundamentos do IFRS 9, depois discutimos a classificação dos instrumentos financeiros, depois outro vídeo falando sobre, em função da classificação, como é que você faz o reconhecimento e mensuração dos instrumentos. Na sequência, discutimos sobre reclassificação dos instrumentos financeiros e desreconhecimento, baixa, né? As condições para isso. E hoje nós vamos falar sobre impairment, sobre o reconhecimento da provisão para perdas associadas a risco de crédito, né? Então, hoje é um tema interessante, que sofreu uma mudança muito forte a partir da vigência da IFRS 9, e a gente desenvolveu aqui, montou aqui uns slides que vai dar suporte ao desenvolvimento do que a gente vai ver hoje, né? Então, a respeito do modelo de impairment, a primeira coisa que é importante a gente ressaltar é a comparação entre o que era o modelo, né, o modelo de perdas, de acordo com o IAS 39, e o que foi a grande mudança em função da IFRS 9. Na realidade, o modelo de perdas da IAS 39 é um dos principais pontos de críticas dos investidores e dos reguladores em função da crise de 2008, quando se descobriu que as perdas associadas a risco de crédito nas entidades de forma geral e nas instituições financeiras em particular, ocorriam de forma atrasada, né? E quando acontecia em valor atrasado, em valor pequeno, né? Quando acontecia, já provocava um efeito procíclico, aumentava a dimensão das crises, porque você só reconhecia as perdas quando a crise chegava. Não era só, mas fundamentalmente a maior parte era quando você já tinha evidências de que o problema já estava batendo a sua porta, né? Então, isso foi uma das principais críticas ao modelo contábil vigente com base na IAS 39. Era um modelo que você reconhecia com base nas perdas incorridas, né? Então, você olhava o passado, só quando você tinha uma evidência objetiva de que a perda já tinha acontecido era que você reconhecia contabilmente. O modelo do IFRS 9, na realidade, ele por olhar para o futuro, né? Que é um modelo de perdas esperadas, né? Então, ao invés de você reconhecer aquilo que já aconteceu, você reconhece aquilo que pode ou que espera que aconteça. É um modelo de olhar para frente, né? Então, o IFRS 9 requer o reconhecimento das perdas de créditos tempestivamente, com atualização a cada data de reporte. Então, não espera a evidência objetiva de perda. E deve refletir as mudanças do risco de crédito dos ativos. Então, você vai acompanhando o que é que está acontecendo com os ativos, se ele vai piorando a expectativa futura de crédito, você já vai reconhecendo isso no impairment. E não é mais necessário que ocorra um evento de perda para o reconhecimento do impairment. Né? Então, é aquilo, né? Não é perda quando ela ocorreu, e sim quando você espera que aconteça. O reconhecimento de provisão para expectativas de coisas. Como é que eu reconheço? Em que situações eu reconheço? Para todos os ativos classificados como custo amortizado ou VJ, você tem que reconhecer as perdas associadas a risco de crédito. E no caso das instituições financeiras, e mesmo entidades não financeiras, se tiver algum tipo de compromisso de crédito, né, de vender a prazo, coisa desse tipo, se tiver isso já firmado como um compromisso, você também tem que, ou seja, você nem tem o ativo, mas você já tem que prever que, em função do compromisso que você tem para conceder aquele crédito, vender a prazo, coisa desse tipo, você já reconhecer as expectativas de perdas em relação a retorno. E no caso específico das instituições financeiras, também tem os contratos de garantias financeiras, né? Então, você tem um contrato em que você presta uma garantia financeira para uma entidade,
você já tem que reconhecer as expectativas de perda também com base no IFRS 9. Né? Não há provisão para expectativa, não há previsão de provisão para expectativa de perda, no caso, se for um VJR, um ativo classificado como VJR, se for um derivativo, que já estão mensurados a valor justo, e o valor justo já contempla essa perspectiva de perda. Instrumentos financeiros patrimoniais, que claramente não tem risco de crédito aí envolvido. Tá bom? Bom, a avaliação do crédito pode ser aplicada, essa avaliação do risco de crédito pode ser aplicada para um ativo específico ou para uma carteira de ativos, né? Você deve utilizar, e aí tem, por exemplo, se o ativo é muito importante, então você faz a avaliação individual. Se não for, você pode montar carteiras, né, que a gente diz com características homogêneas, né, e aí você pode fazer a avaliação de risco para aquele grupo de ativos. Tem também uma avaliação simplificada que a gente vai discutir nos exercícios, né? Utilização de informações passadas, você vai utilizar informações passadas para prever o que está acontecendo no futuro, vai considerar as informações de presente, de conjuntura e as expectativas do que você espera que vai acontecer nos próximos períodos. Então, a provisão, na realidade, nada mais é do que uma grande... o reconhecimento dessa provisão para perdas, assim, a consideração de todos os fatores possíveis que você tem acesso para estimar da melhor forma, da forma mais razoável possível, essa expectativa de perda. Aplicação do modelo de apuração de perdas sem incorrer em custos e esforços adicionais. Então, por exemplo, qual a premissa aqui? A premissa aqui é o seguinte: se o modelo de negócio, o seu negócio é algo simples, você não vai criar um modelo excessivamente sofisticado para o reconhecimento da provisão. Tem que ter parcimônia, né? Então, por exemplo, por isso que tem previsão de avaliações simplificadas, né? Então, você pode utilizar avaliações simplificadas para que o custo de produzir informação contábil não seja superior ao benefício, né? E a mensuração das perdas deve ser compatível com a gestão de risco da entidade. Então, fundamentalmente, essa aqui é a grande premissa. É como você gera o negócio, em tese, a informação contábil tem que refletir essa gestão de riscos de como a entidade atua. Bom, o modelo de impairment, o não simplificado completo, que a gente vamos chamar assim, ele pressupõe 3 estágios, né? Então, por exemplo, um ativo, em relação ao risco que ele traz, a gente vai dividir ele em 3 estágios. Isso vai ser fundamental para a gente entender como é que vai se dar a apuração da perda esperada, né? Bom, quando um ativo financeiro é gerado ou ele é adquirido, né? Então você comprou um título, uma debênture, ou você vendeu a prazo, uma instituição financeira forneceu um crédito, ali ele está gerando ou está adquirindo um ativo financeiro. Sempre que ele faz a originação ou aquisição, ele está classificado, ele vai ser classificado no estágio 1. No estágio 1. Então, assim, por exemplo, depois a gente vai ter umas consequências, no próximo slide a gente vai ter as consequências, mas por enquanto, vamos nos preocupar em carimbar. Cada ativo financeiro ele vai ter um carimbo, se ele está no estágio 1, 2 ou 3. Né? O que é o estágio 1? O estágio é um instrumento financeiro, no estágio 1, o instrumento financeiro sem aumento significativo do risco de crédito após o reconhecimento inicial. Em tese, todo ativo financeiro ele se origina no estágio 1, e enquanto o risco de crédito não mudar substancialmente, ele vai permanecer no estágio 1. Ok? Enquanto não houver um aumento substancial de risco, ele vai permanecer no estágio 1. O que é o estágio 2? No estágio 2, você identifica um aumento substancial de risco. E aí vem a primeira grande pergunta. O que é um aumento substancial de risco? A norma, ela não tipifica, não dá qualquer tipo de regrinha mais objetiva que você diga, não, isso é um aumento substancial de risco. Fundamentalmente, é quando as expectativas de recebimento daquele ativo pioraram significativamente. E aí você tem que classificar, tipificar na sua política o que é que vai caracterizar esse aumento substancial de risco, tá bom? Então, a IFRS 9 não traz uma regrinha de bolo que diga exatamente, se acontecer tal coisa é um aumento substancial de risco. Ela não traz a regrinha, mas ela traz
uma, como é que eu posso dizer? Uma primeira diretriz. Ela diz o seguinte, ó, se você atrasar pelo menos 30 dias, se tiver um atraso de 30 dias, em tese, tem um entendimento de que houve um aumento substancial de risco. Se você atrasou 30 dias, opa, houve um aumento substancial de risco. Assim, não é mais possível você dizer que tudo continua como antes, você tem 30 dias de atraso. Esses 30 dias de atraso, assim, por exemplo, não é que seja a norma diga que ela sugere. E aí, se você tiver elementos para demonstrar de que 30 dias não significa aumento substancial de risco, aí você tem que deixar isso na sua política e, em tese, tem que convencer o auditor que é razoável essa política. Em tese, 30 dias é um aumento substancial de risco, 30 dias de atraso, tá bom? Ou outro tipo de informação, tá? Então, assim, basta que você tenha um outro tipo de informação, você não precisa... Ah, eu posso ter um aumento substancial de risco sem atraso? Claro que sim, antes de vencer, você já pode ter notícias, informações de que a situação piorou da entidade e isso caracterizar um aumento substancial de risco e, portanto, você não está na mesma situação original. Então, você vai para o estágio 2, tá bom? Quando você está no estágio 2, você pode voltar para o estágio 1. Se aquela situação que configurava um aumento substancial de risco, ela foi resolvida, eventualmente você pode voltar, aquele instrumento financeiro, ele pode voltar para o estágio 1, o que a gente chama de cura. Por exemplo, estava em atraso, né? Aí o cliente pagou tudo que estava em atraso, opa, melhorou. Então, voltou para o estágio 1, por exemplo, isso é possível, tá? Então, você só tem que deixar isso muito claro na política da entidade, do que é que significa essa cura, o que é que caracteriza essa cura. Então, se você está no estágio 2, você pode voltar para o estágio 1, mas você pode ter algo mais grave, né? Quer dizer, no estágio 2, você pode piorar a situação e ir você para o estágio 3. No estágio 3, você tem o indício de que aconteceu a inadimplência, né? Que aconteceu o default, que a gente chama, né? Quer dizer, nesse caso, você vai ter estágio 3, significa que esse instrumento financeiro está com problema de recuperação de crédito, ou um termo muito utilizado no mercado, que é um ativo problemático, né? Quer dizer, então está caracterizado, assim, o indício de inadimplência, ou seja, cara, isso aqui já era, eu não vou receber de forma tranquila, então talvez eu tenha que fazer uma execução, tentar um outro caminho, porque a situação ficou complicada. Para o estágio 2, uma regrinha de bolso completou 90 dias de atraso, ele seria no estágio 3, ele caracterizaria o indício de inadimplência. Outra vez, se for para o estágio com 90 dias, tem que ir para o estágio 3? Não necessariamente, mas regra geral, sim. Tá? É uma regrinha de bolso que facilita bastante a vida de todo mundo que faz as classificações. Né? Por quê? Porque é uma regra mais simples. Né? Então, o atraso não precisa estar em atraso com 90 dias para caracterizar o ativo problemático. Qualquer tipo de indício que você diga, cara, tudo indica que eu não vou receber mais isso, está no estágio 3, né? Por exemplo, a empresa entrou nem venceu ainda, eu tenho um valor a receber do meu cliente daqui a 2 anos, mas hoje ela entrou com pedido de recuperação judicial. Estágio 3, estágio 3, ativo problemático, indício de inadimplência, tá bom? Então, ele pode ir para o estágio 3, mas ele, como eu falei, ele pode também, do estágio 3, melhorar as condições, se ele voltar para o estágio 2, deixou de ser problemático, ou ele pode voltar do estágio 3 direto para o estágio 1, se melhorou de uma hora para outra. Eu tinha, por exemplo, era um valor que eu tinha recebido de uma empresa, ele estava em recuperação judicial, mas ela foi vendida, o novo controlador é um grande grupo com saúde financeira espetacular, claro, agora eu recebo, então voltou a ser o estágio 1, eventualmente, tá bom? Então, esses estágios é o que vai determinar, vai ter consequência nos critérios de mensuração da perda, como a gente vai ver daqui a pouco, tá bom? Então, a primeira coisa é isso, carimbo, estágio 1, estágio 2 e estágio 3, e isso tem consequência. Isso vai ter consequência na hora do cálculo da perda, tá bom? Excepcionalmente, às vezes, você pode até adquirir um instrumento financeiro, tá? Já vencido, tipo assim, empresas que
compram créditos podres para tentar recuperar de alguma coisa. Então, já pode nascer no estágio 3. O normal é começar no estágio 1, evolui para o 2, evolui para o 3, melhora, volta para o 2, volta para o 1, tá? E ele ficar nesse fluxo dessas setinhas aí. Mas, às vezes, ele pode chegar, já começar no estágio 3. Não é o normal, não é o padrão, mas acontece principalmente com essas empresas de recuperação de crédito, empresas de cobrança. Bom, qual é a consequência de ele estar no estágio 1, 2 ou 3, né? Quando ele está no estágio 1, a primeira coisa, eu reconheço juros normalmente sobre o saldo contábil bruto. E segunda consequência, eu calculo as perdas procurando prever qual é a probabilidade de perder aquele valor nos próximos 12 meses. Tem uma expectativa para 12 meses, o reconhecimento da perda esperada. Olha só, eu espero que aconteça uma inadimplência nos próximos 12 meses, ou seja, que ele chegue no estágio 3. O estágio 3 é a caracterização da inadimplência, né? O indício da inadimplência. Eu espero que nos próximos 12 meses, qual é a probabilidade de, num horizonte de um ano, 12 meses, portanto, ele chegar no estágio 3? Então, é isso aí que você tem que ter em mente na hora que você vai fazer esse cálculo da perda. Por enquanto, ó, botei os carimbos e agora o carimbo tem consequência. Se eu tiver o carimbo 1, eu vou reconhecer os juros normalmente, com base no saldo bruto, e vou tentar estimar a perda nos próximos 12 meses. Mas, se eu tiver no estágio 2, eu continuo reconhecendo juros, mas a perda, eu já não posso olhar a perda só para os 12 meses, eu já tenho que olhar o seguinte: olha, qual é a probabilidade dele ficar inadimplente considerando a vida do ativo? Eu tenho um valor para receber do meu cliente que são em 10 anos. Então, qual é a probabilidade de dar default considerando esse horizonte de 10 anos? E não só de 12 meses. Então, em tese, a probabilidade de eu perder algo em 10 anos é maior do que a probabilidade de eu perder algo em 12 meses. Então, se eu for para o estágio 2, qual é a consequência? Eu espero que a provisão seja maior. Já é uma primeira consequência que está aqui. Agora, se eu for para o estágio 3, aí eu tenho que calcular a perda, considerando a expectativa da vida completa, né? Na realidade, ele está no estágio 3, a gente até caracteriza que a probabilidade já chegou em. O mais comum é isso, você chegou no estágio 3, qual é a probabilidade da perda? É 100%. Você já perdeu, tá entendendo? Quer dizer, então, e você vai tentar recuperar agora o que dá para recuperar, mas que a inadimplência se caracterizou. Então, é o mais comum, tá bom? Então, assim, você olha a vida toda, e o reconhecimento dos juros, você não reconhece mais na base bruta, você só reconhece na base líquida. Por exemplo, o que é uma base líquida? Eu tenho um valor bruto do meu ativo é 1 milhão, eu tenho 200 mil reconhecido como provisão. 200 mil reconhecido como provisão para perdas. Portanto, dá 800, né, líquido? Se eu estiver no estágio 1, vou reconhecer juros sobre quanto? A receita de juros, sobre 1 milhão. Se eu estiver no estágio 2, vou reconhecer juros sobre quanto? 1 milhão. Se eu estiver no estágio 3, vou reconhecer juros sobre quanto? 800. Então, ele muda o reconhecimento da receita de provisão. No caso das instituições financeiras, no Brasil em particular, o modelo que o Banco Central aprovou, que já saiu em norma, e que vai entrar em vigor agora em 2025, ele diz o seguinte: quando você chegar no estágio 3, você nem pode reconhecer a receita. Nem que seja na base líquida, mas no IFRS 9 ele permite reconhecimento na base líquida. CPC 48, reconhecimento de juros na base líquida. Para o sistema financeiro, a partir de 2025, é que você não reconhece nem o tostão de receita. Se está no estágio 3, o juro você só reconhece se receber. Você não pode mais acruar juros. Tá bom? Então, a primeira consequência dos estágios é isso aí. Nos critérios de reconhecimento da perda e nos critérios de reconhecimento de juros. Eles vão mudando de acordo com o carimbinho que você recebeu de estágio 1, 2 ou 3. Tá bom?
E essas alterações, na hora que eles foram alterando, vai mudando o critério de reconhecimento dessas perdas. Bom, como é que você calcula a perda? Né? Então, vamos colocar a perda, a provisão para a perda esperada. Então, o que é que seria a provisão para a perda esperada? Então, a primeira coisa que a gente vai ter que identificar é essa variável chamada PD, né? Que é a probabilidade de o instrumento se tornar inadimplente. Aí você diz, e o que é tornar inadimplente? Regra geral é quando ele chega no estágio 3, ele se tornou inadimplente, né? Mas você tem que caracterizar isso. A norma não deixa isso de forma tão taxativa, mas esse é o padrão que todo mundo tem utilizado. Então, a probabilidade dele chegar no estágio 3, essa é a PD, essa é a probabilidade de default, tá bom? Bom, quem é que vai gerenciar isso, determinar isso aí? Qual é essa probabilidade? Tem algo certinho? Não, isso tem modelos estatísticos que a área de gerenciamento de risco vai ter que estabelecer, tá bom? Essa probabilidade de default é uma probabilidade de default para 12 meses, se ela estiver no estágio 1, ou para a vida toda do contrato, se ela estiver no estágio 2 ou no estágio 3. Então, tem dois tipos de cálculo, sabendo sempre que a probabilidade de inadimplência para a vida do contrato é sempre maior do que quando eu tenho um horizonte só de 12 meses, tá bom? Aí essa probabilidade você vai considerar a situação econômica corrente, o que vai acontecer de previsão, quer seja com a economia como um todo, quer seja com aquela entidade em particular, e é razoável se ter uma PD equivalente para outros créditos da mesma contraparte, né? Então, assim, exceto se ela tiver na carteira, paciência, aí é o bolo, a carteira homogênea que a gente chama, mas, em tese, probabilidade de default é isso, né? Bom, probabilidade de default e eu tenho a segunda variável. A segunda variável é a perda dado default, loss given default, né? Quer dizer, essa perda dado default é o seguinte, na primeira você tem qual é a probabilidade de acontecer inadimplência. Aí na segunda, que é LGD, a gente diz o seguinte, olha, o que é que eu vou perder? O que é que eu vou perder se a inadimplência acontecer? Porque o que acontece é o seguinte, ficou inadimplente, você vai perder tudo? Não, não, porque você, digamos, instituição financeira, você deu crédito a um cliente. Se o cliente ficar inadimplente, a probabilidade de default é 100%, ficou inadimplente. Mas qual é a perda? Agora o banco vai executar a empresa, as garantias, se tiver o cliente, né? E se for uma empresa que vendeu a prazo, aí também vai fazer uma execução, vai tentar recuperar, né? Então, essa LGD é a perda, se acontecer o default, quanto é que você vai perder? Ou seja, indiretamente, a perda da default é menos aquilo que eu vou conseguir recuperar. Então, indiretamente, é isso que você está medindo aqui, né? Então, a expectativa de recuperação, a ideia aqui é tentar verificar quanto é que você consegue recuperar desse instrumento se o cliente não pagar, tá bom? Então, você vai considerar taxa histórica de recuperação, vantagens concedidas, condições econômicas correntes e previstas, valor provável de recuperação das garantias. Mas o padrão, geralmente, é LGD calculado em função das garantias, no primeiro momento. E se não tiver garantias? Se não tiver garantias, aí você tem algum tipo de estimativa se você vai fazer execução, se ele tem bens que você possa penhorar. É isso, aí o jogo é bruto, um jogo de cobrança, tá bom? Nesse valor de realização das garantias, você vai considerar o valor do mercado dessas garantias, custos e prazos de execução, por exemplo, em quanto tempo você vai receber, se for receber lá na frente, quanto é que vale essa garantia? Aí eu vou ter que descontar o valor presente de hoje, né? Se ele ficar inadimplente, eu consigo recuperar uma garantia, mas tem um tempo para executar a garantia, de vender essa garantia, para transformar em dinheiro. Vai demorar 2 anos. Então, e você vende por quanto? Você estima por quanto você vende e traz o valor presente pela taxa de juros efetiva da operação, que é a TGE original. Então, aqui a gente vai ter alguns exercícios onde a gente vai exercitar essas perspectivas de PD e de LGD. E tem a terceira variável, que é a EAD, é a exposição ao default. Probabilidade de default, a perda do default, que é a LGD, e a terceira, que é a exposição ao default, que é a EAD. A EAD é o seguinte, o que é que você está exposto? É o valor do ativo. É o máximo que eu posso perder, é o valor do ativo. É a base de cálculo, portanto.
em tese, é o saldo contábil bruto, né? Esse é o valor da dívida. Então, é o valor contábil bruto dos ativos, né? Isso no caso de um ativo. E se for uma garantia daquela que a instituição financeira faz, é o valor provável do desembolso da garantia prestada. E se for aquele compromisso de crédito, aí é o valor presente da estimativa de utilização. Mas, assim, isso aí são os casos específicos de instituição financeira. Por definição, o melhor, assim, o fundamental é o valor contábil bruto dos ativos é a exposição ao default, tá? É o máximo que você pode perder. O máximo que você pode perder é esse valor contábil bruto, e aí o que você vai perder? Aí vem lá a probabilidade, e se acontecer a probabilidade, quanto é que você consegue recuperar, né? E aí você vai encontrar a LGD, que é a perda dada default. Então, com essa formulazinha aqui, pessoal, a gente vai resolver todos os nossos problemas do modelo completo de provisão, PD, LGD e EAD, né? Tem um exercício que a gente vai ver aqui, a gente vai aplicar bastante essa perspectiva. Bom, como eu falei, assim, por exemplo, aplicar esse modelo que a gente acabou de ver, de calcular a perda pela PD, LGD, EAD, é quando a gente está aplicando, assim, o modelo completo, aplicado ao instrumento, né? Quer dizer, é um instrumento tão importante que ele tem uma avaliação individual. Mas, às vezes, você pode fazer a avaliação por carteira, né? Quer dizer, então, você avalia, você junta todos os ativos que sejam razoavelmente homogêneos, e ali você apura uma perda, não de cada ativo individualmente, mas do contexto geral. Esse tipo de ativo aqui, a probabilidade de recuperação é de tantos por cento. Então, você não faz avaliação específica, você faz avaliação por característica homogênea, né? Então, um grupo homogêneo de risco, o valor individual não é significativo, entendeu? Então, você junta tudo porque você não vai gastar algo muito sofisticado com ativos que não sejam tão relevantes, né? A exposição total à contraparte não é significativa e a gestão é feita por carteira. Então, assim, cara, você vai gerenciar isso no bolo, né? Então, você vendeu para um conjunto de clientes da região tal. Cara, faz uma avaliação daquela carteira, não tem nenhum cliente que seja excepcionalmente relevante. Tem um cliente que cara, esse cliente responde por 50% da minha carteira. Cara, ele vai ser que ser avaliado de forma diferente, ele não vai estar avaliado no contexto das demais, entendeu? Então, eu vou fazer uma avaliação especial para ele. Aí ele vai entrar individualmente naquele modelinho que a gente acabou de ver. E os demais eu faço essa gestão por carteira, né? Características de risco que permitem a avaliação coletiva do risco, né? A avaliação de carteira. Então, característica da contraparte, né? Então, determinados clientes com tal característica, que pode ser por região, que pode ser por tipo de negócio desses clientes, coisas desse tipo. Então, me ajuda a tipificá-los, né? A característica do instrumento, os estágios. Então, por exemplo, não, eu vou fazer uma carteirinha aqui para quando esses instrumentos estiverem no estágio 1, ou 2 ou 3. Significa que se não estão em atraso, ele tem uma gestão, se estiver em atraso, eles têm outra, se tiver mais de 90 dias em atraso, ele tem uma outra lógica, tá? Então, estágio de instrumento, atraso, o risco e os estágios de outros instrumentos da contraparte, outros aspectos relevantes, setor econômico, localização, período de originação, prazo, tudo isso aqui vai nos ajudar a montar cluster, né? Quer dizer, bloquinhos, bolinhos separados de clientes e de instrumentos financeiros que têm uma característica comum, o que me ajuda a ser mais assertivo na hora de apurar o risco de crédito daquele grupo de clientes. Eu não tenho que fazer avaliação individual, eu faço no pacote, tá bom? Essa seria exatamente essa abordagem simplificada. Vamos para um exemplo de um modelo completo, né, que é só para deixar claro como é que a gente discute o modelo completo, e depois, nos encontros presenciais, a gente vai discutir alguns modelos mais simples, né, o modelo simplificado. Né? Vamos fazer aqui algo mais completo. Então, vamos lá. Olha só. Em 30 de 6 de X1, a companhia TPT realizou vendas de 1,5 milhão com prazo de recebimento de 12 meses para o seu principal cliente.
Pronto. Principal cliente. Então, eu já estou dizendo que esse cliente é um cliente importante. Então, ele não vai entrar no bolo, né, na abordagem simplificada. Eu vou tratá-lo no modelo completo, tá bom? O valor das transações com esse cliente representa um nível relevante das operações de ATPT. Opa! Um nível relevante. Então, portanto, o valor dessas operações são importantes. Então, eu vou tratá-lo, tem um componente relevante aí de juros embutido nessa dimensão, até porque ele ficou com 12 meses, né? Então, como ele representa o desconto de juros daí, pode ser algo relevante a se considerar no reconhecimento inicial e tudo mais, além dos efeitos da provisão. A política da empresa em relação às suas vendas é manter os recebíveis pelo prazo contratado, ou seja, eu vendi para 12 meses e vou ficar com receber o cliente lá, não vou vender a duplicata para terceiros, coisa desse tipo, né? Até pelo fato de já contar com estrutura de gestão de capital de giro que não impõe a necessidade da venda de carteira, ou seja, então ele já pega dinheiro e é ele mesmo que financia, ele se financia com a estrutura de gestão do capital de giros, que ele está detalhando aqui, e não precisa vender a carteira, já tem uma estrutura de financiamento, já segura. Sendo uma empresa de varejo, a taxa de juros considerada pela administração, quando dá venda a prazo ao consumidor, considera a taxa de juros livre de risco de CDI, que é um 8% ao ano, de conta, acrescido do risco de crédito da indústria de varejo ao consumidor, que à época era de 10% ao ano. Então, o que ele está dizendo é que no valor da venda, eu embuti os juros de 18% ao ano. É isso que está dizendo aqui, tá bom? E ele também previu, foi incorporado o contrato prevendo juros de 18% ao ano no caso de atraso. Ou seja, e se o cliente atrasar, ele vai pagar 18%. Ele colocou os 18% até o vencimento, que é daqui a 12 meses, 30 de junho até 30 de junho de X2, e se ele ficar inadimplente, ele também vai pagar 18%, tem uma cláusula de um contrato estabelecido nessa venda para esse cliente. Tá bom? No momento de venda, a área de risco da TPT estima a PD de 12 meses, é a probabilidade dele ficar inadimplente nos próximos 12 meses. Né? Ficar inadimplente significa chegar lá naquele estágio 3. Né? A probabilidade de acontecer ainda é 2%. É relativamente baixa, 2%. 2% é a probabilidade de... E também avalia que, no caso de uma eventual inadimplência, conseguiria recuperar pelo menos 70% do valor do recebível. Ou seja, se ficar inadimplente, a perda será de 30%. 70% ele consegue recuperar. A probabilidade de acontecer a perda é de 2%, e mesmo assim, se acontecer, ele recupera 70% ainda. Tá bom? Então, uma PD de 2, uma PD de 2 e a perda da default seria, no caso, de 30%, ou seja, ele recupera 70%. No dia 31 de março, de X2, portanto, 9 meses depois da venda, a companhia TPT toma conhecimento de que o cliente está passando por dificuldades financeiras, atrasando obrigações bancárias e com parte de seus fornecedores. Eita, caramba! Aconteceu que não imaginava. Nesse momento, com essas informações, a área de risco reavalia a expectativa de PD de 2% para 5%. Ele diz, opa, aconteceu algo novo, e aí está caracterizando, ou seja, nem venceu, mas ele já está caracterizando, houve um aumento substancial de risco, a probabilidade mais do que dobrou, de 2 para 5, e a LGD, que era de 30, ou seja, ele conseguiria recuperar 70, agora está de 50%. Agora é 50%. Ele só vai. Olha só, a probabilidade da perda aumentou para 5, e se acontecer a perda, eu só vou recuperar 50%, ó, porque já tem outros como é que eu posso dizer? Credores já na frente, já pegando os ativos.
Então, já reduziu a probabilidade, a minha capacidade de recuperação. Bom, isso dia 31 de março. No dia 30 de junho, que era o vencimento, o cliente não efetuou o pagamento. Ou seja, a situação, a área de risco reavalia nesse data, dia 30 de junho, de X2, que a probabilidade dele ficar, de ficar, caracterizar inadimplência mesmo, aumentou para 10%. Era 2, aumentou para 5, agora já está em 10. Tá bom? Não caracterizou ainda, mas chegou a 10%. E a expectativa de recuperação dos ativos continuou a mesma, nos 50%. Chegou até o final de 31/12 de X2 e até agora não houve pagamento. Não houve pagamento. Bom, então é isso. A gente tem desde o dia 30 de junho de X1 até 31 de dezembro de X2. Vamos ver o que é que vai acontecer com essa entidade, tá bom? Para isso, pessoal, a gente a gente vai sempre para, vamos criar aqui um Excelzinho, né? Excel resolve a nossa vida, tem nos ajudado bastante, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que o valor bruto, valor futuro, era 1,5 milhão, né? 1,5 milhão. 1,5 milhão era o valor futuro. E que nesse 1,5 milhão, a entidade embutiu uma taxa de juros de 18% ao ano. Tá bom? 18% ao ano. O que significa que quando eu for fazer o reconhecimento inicial, eu vou fazer o reconhecimento inicial desse 1,5 milhão dividido por 1 mais I, por essa taxa, que é 12 meses, coincidentemente, eu vou utilizar até os 18%, que eu não preciso nem fazer taxa. Então, o valor presente, que é o valor do reconhecimento da receita de vendas, vai ser 1.271.18644. Esse é o valor da venda. E esse é o valor do recebível, que eu vou reconhecer no dia 30 de junho. Então, no dia 30 de junho, eu fiz aqui, já deixei aqui uma tabelinha com as datas, porque não posso nem arrastar, assim, isso vai facilitar a minha vida depois, né? Então, só para não começar tudo do zero. Então, o reconhecimento inicial desse ativo será de 1.271.18644. Esse é o reconhecimento no dia 30 de junho de X1, tá bom? De X1. 1.271. Então, é como se fosse mais ou menos assim, ó. Então, no dia 30/6, eu tenho um débito de recebíveis, né, clientes, né, vou colocar aqui recebíveis, clientes, quanto? 1.271.18644. E crédito de receita de vendas. Crédito de receita de vendas. Pronto. Esse foi, inicialmente, o reconhecimento da receita de vendas. 1.271.18644. Acontece, pessoal, que, de acordo com o IFRS 9, na hora que você gerou o ativo, você já tem que reconhecer a provisão para a perda esperada. E essa empresa, ela de risco, disse o seguinte: olha, quando aconteceu a venda, aí tem uma probabilidade de inadimplência de 2%, horizonte de 12 meses, né? Se bem que esse aqui, como é horizonte de 12 meses, tanto faz 12 meses como a vida toda, daria 12 meses também, né? Então, 2% é a probabilidade dele ficar inadimplente. E se ele ficar inadimplente, ele consegue recuperar 70%, né? Então, vamos criar aqui uma novidadezinha que a gente não tinha trabalhado ainda aqui, tem deixado aqui pré-estabelecido. Primeira coisa, então, eu vou criar aqui ó, um cálculo da PSLD, né, da perda esperada com crédito de liquidação duvidosa, e a gente vai trabalhar com a informação de estágio, o estágio vai ser muito importante, a PD, a LGD, a EAD. Então, o estágio. Na hora que ele originou o contrato, qual é o estágio dele? O estágio 1. O estágio 1. O estágio 1 diz o quê? O estágio 1 diz que, se a gente voltar lá para o estágio 1, o estágio 1, ó, instrumentos financeiros sem aumento substancial de risco, né? E ele diz, ó, no estágio 1 eu tenho que calcular a expectativa de perdas para 12 meses. É sobre isso que a gente está falando,
tá bom? Então, nesse caso, a probabilidade de default, pelo que está escrito no coisa, é de 2%. 2% de probabilidade. E ele disse o seguinte, se acontecer o default, você recupera 70%. Ou seja, a perda dado o default, que é LGD, seria de 30%. Então, ele vai perder 30%. E a exposição ao default é o valor contábil bruto, é o 1.271. Portanto, se eu calcular aqui a PSLD, que é a perda esperada, é a PD, vezes a LGD, vezes a EAD. O que dá que a minha perda esperada no dia 30 de junho, eu já tenho que reconhecer uma perda de 7.627,12. 7.627,12. Então, nesse caso, no dia 30 de junho, eu vou ter que reconhecer aqui, ó, despesas PSLD. Quanto? 7.000. E crédito, aqui a perda esperada propriamente PSLD, que é a conta patrimonial redutora do ativo, 7.000. Pronto. Então, no dia 30 de junho, você vai reconhecer uma receita de vendas de 1.271, um recebível de 1.271 e já vai reconhecer a despesa de provisão para perdas no valor de 7.267. Deixa eu travar, congelar essa célula aqui, vai facilitar a minha vida. Tá bom? Então, dia 30 de junho, resolvi a minha vida, é isso. Em termos patrimoniais, como é que vai aparecer a contabilidade? Ela vai ter um saldo de 1.271 menos uma retificadora de 7.627, vai ter um saldo líquido de 1.263, tá? Perfeito? No problema, tudo resolvido, tá bom? Então, até agora é isso aqui. O que vai acontecer no dia 31 de julho? No dia 31 de julho, eu vou ter que reconhecer os juros. Vou ter que reconhecer juros de quanto? Juros sobre esse saldo aqui. Sobre esse saldo. Mas quanto de juros? Os juros do mês. Eu não tenho juros aqui só de ano, então eu vou encontrar a taxa equivalente ao mês, 1 mais I, elevado ao período que eu pretendo, que é um mês, eu tenho uma taxa que é de 12 meses, e aí, portanto, juros de 1,3888. Então, os juros sobre 1.271, eu tenho que reconhecer juros de 17.654,78. Recebi alguma coisa? Não, não recebi nada. Qual é o meu novo saldo contábil? É 1.271 mais os juros menos o que eu recebi, mas eu não recebi nada, portanto, o meu saldo agora em 31 de julho de 2000 de X1 é 1.288. E aí, eu venho agora para 31 de 7 de X1, e aí eu vou reconhecer a primeira coisa, eu vou aumentar o valor do recebível. Então, débito no recebível, né? Débito no recebível, no valor de quanto? 17.654,78. Né? E crédito de receita de juros sobre recebíveis. Né? Então, reconheci a receita de juros sobre recebíveis. O que é esses juros aqui? É exatamente a diferença do 1.271 para 1.500 que eu vou reconhecer ao longo do tempo, ao longo da vigência do contrato até junho de X1. Tá bom? Então, por enquanto, é isso aqui. Então, 31 de julho eu fiz isso. Resolvi tudo? Não. Agora eu tenho que fazer, ajustei o valor do ativo, eu tenho que ajustar também o valor da PCLD. Eu continuo no estágio 1, não aconteceu nada de novo. A minha PD continua em 2%, a LGD continua em 30%, a EAD mudou. A EAD, a EAD que era 1.271, passou a ser 1.288. Logo, a minha perda, que é, ó,
PD vezes LGD vezes EAD, que era 7.627, passou a ser quanto agora? 7.733. Opa! Então, eu tenho que reconhecer essa diferença. Eu tenho que fazer o ajuste da diferença. Então, vou aproveitar o nomezinho dessas contas aqui. Eu estou aumentando. A minha despesa com PCLD será quanto? Eu pego o novo valor que tem que ser, menos o valor que eu já tinha reconhecido, dá 105,93. Então, vou reconhecer 105,93 e estou aumentando a minha PCLD. Pronto. E o novo saldo? O novo saldo, o saldo líquido, que era 1,263, passou a ser 1,271. Por quê? Porque eu tenho um novo valor contábil bruto e eu tenho uma nova PSE esperada, tá bom? Então, 1,281. Bom, então aqui, vamos assim, por exemplo, até 28 de fevereiro não aconteceu nada de novo. Então, todo mês eu vou reconhecer os juros. Eu tenho que travar essa célula, a célula da taxa de juros. Travei a célula. E aqui eu não tenho recebimento nenhum. Zero, zero, zero. Tá bom? Então, todo mês eu vou reconhecendo, todo mês eu vou fazer esse lançamento aqui. Débito de recebível, crédito, receita de juros de recebível, ou outra conta de acordo com o plano de contas. Tá bom? Bom, e aqui na PCLD? O estágio continuou 1, não mudou nada. A PCLD continua mesmo, não mudou nada. A LGD continua mesmo, não mudou nada. A EAD continua olhando, a EAD está mudando, porque todo mês está mudando o valor do valor contábil bruto. Então, a EAD está mudando, como a EAD está mudando, o estoque de PCLD da perda esperada está mudando. E todo mês você vai reconhecer a diferençazinha com uma nova despesa. Pronto, só isso aqui. E o valor, o saldo líquido também está mudando. Bom, isso aconteceu até 28 de fevereiro. Qual foi o problema? É que em março, né, aconteceu uma novidade. Em março, vamos voltar para cá, ó. Em 31 de março, a companhia TPT toma conhecimento de que o cliente está passando por dificuldades financeiras, atrasando algumas obrigações bancárias. E aí ele diz, puxa, está acontecendo algo complicado. E aí ele refez os cálculos lá, fez as projeções sobre o que estava acontecendo com o cliente, e digo, olha, a probabilidade passou de 2 para 5. E vamos considerar que na política da empresa isso é um aumento substancial de risco. Tá? Então, passou de 2 para 5. E a LGD, que era 30, né? Que recuperava 70, a perda era 30. A LGD passou para 50. Então, houve esse aumento substancial de risco em março. Né? Então, o que é que vai acontecer? Em março, há um reconhecimento de juros normal. Continua aumentando a coisa. Primeira consequência é isso aqui. Foi para o estágio 2. O aumento foi para o estágio 2. Reconhece os juros? Reconhece, porque quando está no estágio 2, você continua reconhecendo os juros com base no saldo bruto, normalmente. Então, está aqui os juros de 1,38 com base no saldo de 1,419. Reconheceu os juros normalmente. Então, o saldo contábil foi para 1,439. Só que agora ele foi para o estágio 2. No estágio 2, aí o que é que aconteceu? Fundamentalmente, os juros não mudam, mas muda a expectativa de que, por exemplo, se esse contrato tivesse um prazo superior a 12 meses, já seria a probabilidade de default olhando para a vida toda do contrato. Nesse caso, houve um aumento, mas ele continuou sendo só de 12 meses, porque o prazo só está faltando 3 meses para chegar ao prazo. Mas ele aumentou de 5% a PD e a LGD passou para 50%. Tá bom? Então, a EAD, que é o novo saldo contábil, mudou também, lógico, né? E aí a PCLD, olha o que acontece com a perda esperada. A perda esperada, que era 8.500 todo mês, aqui eram cento e poucos reais que ele reconhecia de diferença. Olha o que acontece agora, simplesmente porque você mudou a PD de 2% para 5%,
e mudou a LGD de 30 para 50. A PCLD passou de 8 para 35 mil. Então, isso aqui vai ter um impacto, vai fazer esses lançamentos, vai mudar totalmente a dimensão do valor, tá bom? Se você chegasse aqui, por exemplo, olha só a diferença. Vou fazer e depois eu vou apagar, tá? 27 mil de despesa com PCLD em março. Vai refletir porque em março a empresa soube que o seu cliente tinha piorado substancialmente sua situação de crédito. Então faz sentido, tem lógica, tá bom? Então você vai reconhecer essa despesa em março. Em março você já sabe que aumentou substancialmente o seu risco de crédito para 27, tá bom? Então aconteceu isso aqui, e aí mudou o patamar, mudou literalmente um outro patamar, mudou o patamar das perdas, tá bom? Bom, o que que acontece em abril? Abril e junho. Abril e junho, abril, maio e junho, né? Chegou o vencimento. Continuou reconhecendo tudo normal, tá bom? Então, o que que aconteceu? Reconheci os juros até junho, normal. Só que chegou 30 de junho, o cliente não pagou, tá bom? Estou no estágio 2? Estou no estágio 2. Estou no estágio 2. Só que quando chegou o estágio 2, em 30 de junho, ele disse, olha, o cliente não efetuou o pagamento e a área de risco disse, olha, a probabilidade de risco agora aumentou de 5 para 10%. Aumentou de 5 para 10%. Então, a PD aqui, ó, aqui era 5 até maio, e em junho ela passou para 10%. E a LGD, ele disse, não, a LGD vai continuar em 50%, a gente consegue recuperar a metade ainda. Né? Já tem muita gente lá metendo a mão, tentando recuperar algumas perdas, mas a gente consegue, a nossa área entende que consegue recuperar 50%. Então, até aqui, por exemplo, o novo saldo contábil, perceba aqui, desculpa, esqueci de chamar a atenção. Olha aqui, ó, eu cheguei em junho, né? Em junho, eu cheguei a 1,5 milhão no saldo contábil. Claro que era o valor futuro, lembra? Que a gente fez o desconto? Tudo que eu estou fazendo, mas quando chega em junho, aquilo alcança 1,5 milhão. 1,5 milhão, né? O problema é se aqui ele tivesse, que ele pagasse, ele pagava 1,5 milhão e acabou a história. Dava baixa no ativo. O problema é que ele não pagou. Como ele não pagou, a PCLD, por exemplo, ó, de março para abril, ele passou de 35.900 para 36.500. Perceba que ele aumentava 100, em torno de R$ 100 por mês. E agora já está aumentando em torno de R$ 500 por mês. Tá bom? Maio também, ó, tá? Uns R$ 500. E agora, olha o que acontece em junho, porque em junho a PD passou de 5 para 10, vai ter uma consequência aqui no cálculo da PD esperada. Opa, passou de 36 para 75 mil. Tá? Por quê? Porque quando eu mudei a PD de 5 para 10, vai aumentar o reconhecimento da PD esperada de forma substancial. E o valor presente líquido, o saldo líquido, vai continuar sendo, isso aqui é simplesmente o valor bruto menos a PCLD. É só a conta de chegar. Bom, o que acontece? Em julho, completou 30 dias de atraso, mas ele já está no estágio 2, então não vai ter consequência porque ele já está no estágio 2 mesmo. Mas não caracterizou o estágio 3, que é a inadimplência, tá bom? Então, aqui ele não pagou. Na verdade, eu vou arrastar isso aqui, porque ele já disse ó, que até dezembro ele não tinha pago, então recebeu quanto? Zero. Recebeu nada, tá bom? Só para facilitar. Então, em julho, ele reconheceu os juros, normalmente, tá bom? Em agosto também, e chega 30 de setembro. Até aqui, aqui eu estou no estágio 2, que em julho eu completei 30 dias de atraso, em setembro eu completei 60 dias de atraso, e em 30 de setembro, aí ele completou 90. Bom, até aqui está 10%,
10% da perda também, tá bom? A LGD está em 50, que não mudou nada, entre julho e agosto não mudou nada, tá bom? O valor contábil bruto aqui, cálculo da PCLD. Bom, em 30 de setembro, ele atingiu 90 dias. Então, 90 dias, ele vai, 90 dias ele está no estágio 2 ainda, tá bom? E aí ele vai passar para o estágio 3 a partir de outubro, tá bom? Então, até aqui ele vai reconhecer, estou só reconhecendo os juros. Então, aquela dívida que era 1,5 milhão já está em 1,563 milhão, né? A probabilidade de default aqui ainda está em 10, em 50. A EAD já está, a PCD aqui já está em 78 mil, tá? E aí chega outubro. Outubro tem uma mudança, porque em outubro ele já tem mais do que 90 dias de atraso, ele já foi para o estágio 3. Caracterizou a inadimplência. Quando ele caracteriza a inadimplência, ele tem duas consequências. Duas consequências. A primeira é que a renda que até então eu fazia sempre em cima do saldo bruto, ela não pode mais ser feita em cima do saldo bruto. Ela vai ser reconhecida, a renda de juros, ela vai ser reconhecida em cima do saldo líquido, né? Então, ó, aqui ele é a taxa de juros, né? Sobre 1,563. Ele diz, ó, não pode mais sobre 1,563. Então, ao invés de 1,563, você tem que considerar o saldo líquido. Então, a base de cálculo para o reconhecimento da renda passa a ser 1,485. Então, se passa a reconhecer juros sobre 1,485 e não sobre 1,563. A taxa de juros é a mesma, tá bom? Então, perceba que a taxa de juros, que era sempre crescente, a coluna a receita de juros aqui, baixou para 20,627,12. Diminuiu, tá bom? 20,627,12. E o saldo contábil, né, que estava aumentando naquela proporção, ele continua a ser o saldo contábil anterior, mais o juros, só que os juros agora é menor do que o período passado. Tá bom? Essa é a primeira consequência de estar no estágio 3. Mas ela tem uma segunda consequência, é que quando ela chega no estágio 3, e a gente entender que o estágio 3 caracteriza a perda, quando chegou no estágio 3, a PD é de 100%. 100% de perda. Já está caracterizada a perda. Passou dos 90 dias de atraso, a política da empresa diz, olha, agora a gente vai ter que recuperar isso na força bruta. Ação judicial, tentar penhorar bens, etc, etc. A expectativa é que ele recupere ainda os 50%, ó, porque ele não trouxe nenhum tipo de informação. Aqui, ó, como ele não trouxe nenhum tipo de informação, ele só disse que até 30 de trouxe a informação até 30 de junho, quando a LGD ainda estava em 50, a PD estava em 100, mas quando passou dos 90 dias, a gente já passou para a PD, já caracterizou, porque o IFRS 9 diz o seguinte, olha, 90 dias, no primeiro momento é caracterizada a inadimplência, ela é estágio 3, tá? A não ser que você diga que não. A política da empresa aqui não está dizendo, então, caracterizou a inadimplência. A única coisa que ele diz depois de junho é que não pagou mais nada, tá? Então, não tem nenhuma informação. Então, com as informações que a gente tem, já caracterizou o estágio 3 aqui. A EAD, ele continua olhando para o valor contábil bruto, né? E aí, olha o que é que acontece na perda esperada. A perda esperada que estava em 78 mil, quando passou dos 90 dias de atraso, ele dá um saldo para 791 mil. 791 mil. Por quê, pessoal? Porque caracterizou a perda. Agora, a diferença entre o saldo bruto e o saldo da provisão, que é esse saldo líquido, ele passa a ser, ó, coincidentemente, ó, meio a meio. Não é isso? Ó? Por que meio a meio? Corresponde exatamente ao fato de que a área de risco da empresa diz: eu consigo recuperar ainda metade.
50% eu perdi, mas os outros 50% eu consigo recuperar. Então, esse aqui é exatamente a expectativa de que você consegue recuperar 50% dessa perda, tá bom? E aí, segue em frente. Eu reconheço os juros todo mês, tá? Os juros vai ser sempre sobre, estou olhando aqui para o saldo líquido e não mais para o saldo bruto, tá bom? Isso aqui vai ajustar. Aqui ele vai continuar no estágio 3. Deixa eu apagar isso aqui, que é para não atrapalhar. Aqui ele continua nos 100%. Aqui ele continua nos 50%. A EAD vai ser maior, porque eu reconheci mais 10 mil de juros. Como eu reconheci mais 10 mil de juros, a minha provisão para perdas, que era 791, vai para 797. E o meu saldo líquido, que é o saldo bruto, menos a provisão para perdas, vai ficar exatamente 50-50, né? Aí eu tenho um novo valor contábil, um novo juros, desculpa, recebi zero até agora, 1,606, e até que surja uma nova informação, a perda é 100, a LGD é 50, a EAD mudou, porque foi para 1,606, a PCLD está aqui, 803. Bom, quando é que vai mudar aqui? Vai mudar quando tiver uma nova informação sobre a LGD ou efetivamente a área jurídica da empresa conseguir resolver, responder. O que é que você tem que ficar antenado? Área de risco, continua a expectativa de recuperar a metade? Qualquer coisa, não. Olha, agora piorou, a gente vai perder 70. Se você mudar aqui para 70, olha o que é que vai acontecer. Se você mudou aqui para 70, você só vai recuperar 30, né? Então, você vai perder 70. Olha o que é que vai acontecer. O estoque de provisão de 797 passaria para 124. Né? Eu acho que aqui a gente está nos 50%. E aí, por diante, você vai gerenciar isso aqui, e agora é uma área de profundo interesse da área de risco, de recuperação de crédito, e aí a contabilidade vai evoluindo dessa forma. Tá claro? Bom, em termos aqui dos slides, aqui só voltando aqui, isso aqui é uma síntese do que a gente mostrou ali, a evolução. Aqui é aqueles lançamentos, lá no dia 30 de junho, aquele primeiro lançamento, em que você reconheceu a receita de vendas e já calculou a provisão. A partir dali, todo mês, você contabiliza os juros e reconhece a provisão. Aqui a gente juntou de julho a dezembro, lá no Excel a gente fez o mês de julho, depois faz agosto, setembro. Se você pegar os 6 meses, vai dar 109 mil de juros e vai dar 658. Lembra que era mais ou menos 100 e poucos reais todo mês? Isso aqui até março é a mesma coisa, né? Vou reconhecendo a receita de juros e as despesas, né? E aí, até junho, né? Que foi quando houve uma mudança de patamar de reconhecimento dessas perdas. E aí, até setembro, reconhece os juros, e aí começa as grandes dimensões das perdas que acontecem depois que ele completou os 90 dias de atraso. Tá bom? Então, assim, isso aí é um exemplo de como a gente mensura e reconhece esse impairment. Vai depender muito da área de riscos da empresa, estimar essa probabilidade de perda e a capacidade de recuperação se a perda acontecer, né? Mas a mecânica contábil é relativamente simples, intuitiva, é fácil, né? Mas a área de risco é quem está com um papel grande de fazer esse tipo de mensuração, tá bom? Bom, isso aqui é quando a gente já reconhece os juros pela base líquida, como a gente falou. No vídeo passado, a gente fez o embarque para o Japão em 2012. Isso aqui foi o final daquela viagem para o Japão, quando nós fomos bicampeões mundiais. Coisa que o Palmeiras tem mundial, não tem copinha, não tem nada, mas isso aí fica para deleite de corintiano. Bom, pessoal, com isso a gente encerra essa parte da discussão do impairment em termos de vídeo. A gente vai ter muito exercício nos encontros presenciais para a gente
reforçar e consolidar essa prática, tá bom? Então, isso a gente encerra, até mais, até o próximo.